Vamos analisar o movimento circular e o movimento circular uniforme. O que caracteriza o movimento circular é que o raio é constante. Isso quer dizer que R ponto, onde R ponto é a taxa de variação do raio no tempo, que eu também chamo isso de VR, é zero, e a taxa de variação da velocidade do raio, que seria uma espécie de aceleração do raio, também é zero. Certo? Então a partícula no instante inicial vai estar aqui, por exemplo, ela se move, vai estar aqui, depois ela vai estar aqui, sempre com uma distância constante até a origem. Nota que a velocidade é sempre tangencial à trajetória, então a velocidade nesse ponto está aqui, nesse ponto está aqui, nesse ponto está aqui, e assim vai sucessivamente. Aqui na origem está aqui, então essa é a velocidade, sempre fazendo 90 graus pelo desenho. Isso quer dizer que no movimento circular, esse daqui é a posição, velocidade e aceleração em coordenadas polares. Esse cara é zero, esse cara é zero e esse cara é zero no movimento circular, tá? No movimento circular, então, eu vou poder escrever a velocidade simplesmente como R ômega, aonde ômega é a taxa de variação do ângulo no tempo, certo? Desse ângulo que está aqui, esse ângulozinho aqui, certo? Ele varia no tempo, alguma função, pode ser uma variação linear ou não, mas a taxa de variação desse ângulo no tempo me dá o ômega, que é a velocidade angular. No movimento circular uniforme, certo? Esse cara é constante. Tanto o movimento circular geral quanto o movimento circular uniforme vai valer que a velocidade vai estar R ômega na direção de θ é a direção perpendicular ao raio sempre. Então, nesse ponto aqui, o raio está saindo, aqui é a direção de R, aqui é a direção de R, perpendicular aqui está a direção de θ, sempre fazendo 90 graus, girando no sentido anti-horário. E eu posso chamar R ômega de Vθ, onde Vθ é a velocidade perpendicular. Isso vale no movimento circular geral. A diferença para o movimento circular uniforme é que ômega vai ser constante. Ou seja, para ômega constante, quer dizer que o ângulo ele vai variar linearmente no tempo. Ele vai ser uma função linear. Quando eu derivar isso daqui, ômega é constante. Isso significa que θ ponto ponto, que é a aceleração angular, isso daqui é um alfa, é igual a zero. Isso quer dizer que no movimento circular uniforme, esse cara aqui vai a zero. Isso faz com que a aceleração tenha só esse termo, que é o termo da aceleração centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, a aceleração está sempre na direção radial. Então, vou colocar aqui com um azulzinho bebê aqui. Não dá para enxergar essa merda. Vou colocar esse verde aqui, ó. Na origem a direção da aceleração está para cá, para dentro da trajetória. Aqui está para cá, para dentro da trajetória, para dentro da trajetória, para dentro. Essa é a direção da aceleração centrípeta. Ela vai fazer 90 graus com a velocidade em θ, certo? Então, se eu olhar no sentido radial, ela está negativa em relação ao sentido radial. Isso quer dizer que no movimento circular uniforme, eu vou ter que o Vθ, que é o R ômega, é constante. A aceleração centrípeta, que é R ômega quadrado, também é constante, certo? Perfeito. Vamos enxergar isso agora numa ideia de vetores. Então, quando eu olho para os vetores, aqui está a direção radial, a velocidade em θ ela é perpendicular. Depois de um instante infinitesimal, a posição da partícula vai ter andado de um Δθ, certo? Ou seja, eu vou somar um deslocamento perpendicular. Ou seja, R em t mais ΔT é igual a R mais ΔR. Estou somando vetores, onde o ΔR é a velocidade aqui, perpendicular, vezes o intervalo de tempo.
Como eu estou sempre somando perpendicularmente à posição, eu não estou nunca variando o tamanho da posição. Eu teria que somar numa direção oblíqua para aumentar ou diminuir a posição. Então, no movimento circular, a velocidade é perpendicular, isso faz com que a, a distância até a origem não varie. Note que Vθ também é constante. E Vθ também faz um movimento circular. No instante inicial ele está aqui, no outro instante ele está aqui, no outro instante ele está aqui, no outro instante ele está aqui. Veja que ele está rodando também. Então eu posso desenhar o Vθ também dentro de um círculo, como se fosse um círculo de velocidades. E num certo instante a aceleração está numa direção, faço variar a direção da velocidade, daqui a pouco a aceleração está em outra direção e a aceleração também está fazendo um movimento circular, certo? A aceleração também vai estar fazendo um movimento circular. Se o ômega aqui é constante, ou seja, se a velocidade angular é constante aqui, vai ser constante aqui também. E a velocidade angular aqui é a velocidade perpendicular dividido pelo raio. Aqui nesse círculo vai ser a velocidade perpendicular, que agora quem está fazendo esse papel é a aceleração centrípeta, dividido pelo raio, que quem está fazendo esse papel é a velocidade em θ. Nota que quando eu pego essa expressão aqui, jogo Vθ para cá, eu obtenho que a aceleração centrípeta é a velocidade perpendicular aqui, tangencial à trajetória ao quadrado, dividido pelo raio. Essa daqui é a versão clássica, certo? Que a gente tem lá nos livros didáticos. Ou seja, o importante de você guardar isso daqui é que no movimento circular uniforme só muda a direção dos vetores, não muda a norma deles, certo? Porque eles são todos perpendiculares uns aos outros. Se eu olhar na posição x e na posição y, certo? Está aqui o movimento circular, aqui está x, aqui está y, aqui está a posição da partícula, projeção, aqui está θ, aqui está r, a projeção aqui é r cosseno de θ, então dá o valor de x, certo? E se esse cara está variando linearmente no tempo, quer dizer que se eu plotar o gráfico, ele vai dar um cosseno de θ bonitinho no tempo, certo? Onde quando ele voltar para a posição original, ele volta para a posição original, ele dá um período de rotação. O y, ele vai ser o seno, então o gráfico do seno está aqui bonitinho, certo? Aqui dá um período de rotação também. E perceba que se eu derivar o x e o y, eu vou obter Vx, que aqui se o x é cosseno, o Vx vai ser seno, e se o y é seno, o Vy vai ser cosseno. Certo? É o que eu utilizei a regra da cadeia para derivar. Espero que você tenha entendido.